Olá, meus amigos, tudo bem? Super bem-vindos à nossa Academia Qualiseg. Meu nome é Jaciara Marques. Estamos dentro de uma playlist muito importante falando de ferramentas da qualidade. E eu iniciei com vocês trabalhando com o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta muito usual, muito usual. E eu costumo dizer que, particularmente, é uma das ferramentas que eu mais gosto de trabalhar. Por quê? Porque ela nos dá uma visão muito mais ampla de possíveis causas diante de uma situação de desvio. Nós sabemos que a situação de desvio, ela precisa ser corrigida, ou muitas vezes eu nem tenho desvio, eu tenho simplesmente um risco, e esse risco precisa ser trabalhado para que eu consiga ter melhoria contínua e reduza cada vez mais a possibilidade de ter lá na frente uma não conformidade. No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho do método e o quanto o método ele é importante para dar uma homogeneidade na realização de uma atividade. Inclusive, essa é uma das causas que muitas vezes nos faz escrever um procedimento, uma instrução de trabalho, uma lição ponto a ponto. Mas aí vem sempre aquela pergunta, e se o método está bem descrito, bem divulgado, e as pessoas elas executam a atividade diferente do método? Aí nós estamos diante de mais um M do nosso diagrama de Ishikawa, aquele M relacionado à mão de obra, relacionado às pessoas. E eu costumo dizer que quando a gente fala de sistema de qualidade, segurança de meio ambiente, quando a gente fala em gestão, nós estamos falando sempre de algo que é impessoal. O fato de eu ter um desvio atrelado à mão de obra não personifica esse desvio. Isso é um conceito que eu aprendi muito na minha história de vida, na segurança do trabalho. Eu fui técnica de segurança há muitos anos e eu me lembro bem que quando eu participava das investigações de acidente, por exemplo, eu sempre me fazia essa pergunta: será que eu, no mesmo lugar daquela pessoa, eu não teria me acidentado da mesma forma? Quando a gente faz essa pergunta, a gente tira a personificação, a gente entende que em algum momento o nosso sistema falhou, até mesmo quando estamos diante de uma falha de mão de obra. A falha da mão de obra, ela está muito atrelada a N fatores. N fatores. Eu tenho os fatores relacionados à capacitação das pessoas. Eu tenho os fatores relacionados à avaliação de eficácia dessa capacitação, porque o simples fato de treinar não quer dizer que as pessoas absorveram, não quer dizer que elas entenderam a importância daquelas regras, né? Segunda coisa, muitas vezes a mão de obra também vai estar atrelada, depois a gente vai falar um pouquinho já desse M, ao meio ambiente, às condições de trabalho. Então, quando a gente fala efetivamente de mão de obra, de realização de atividade dentro dessa ferramenta e possíveis causas relacionadas à mão de obra, nós estamos entendendo que o fator pessoal, mão de obra, contribuiu para aquele desvio. Porém, eu preciso entender em que momento do processo nós falhamos para permitir que essa falha de mão de obra ela ocorresse. Uma coisa muito interessante dentro desse conceito, eu queria resgatar com vocês, é quando a gente pega, por exemplo, lá na ISO 45001, que é a norma que fala de sistemas de gestão de saúde e segurança, né? Quando a gente faz a análise da hierarquia do controle. Então, quando a gente está desenvolvendo os controles operacionais relacionados aos perigos de uma determinada atividade, a norma nos sugere uma hierarquia. E a hierarquia é a seguinte, ela fala que eu devo buscar um controle que possa eliminar aquele perigo. Melhor dos mundos, se eu elimino, acabou, né? Nem sempre é possível. Eu vou para um segundo estágio. Eu devo buscar um controle que possa substituir aquele risco por um risco mais ameno. Opa, também muito interessante. Nem sempre a substituição ela é possível. Um exemplo de substituição seria eu substituir um produto químico por um menos danoso à saúde do trabalhador. Terceira opção, eu vou para uma hierarquia, para um terceiro nível, que seria os controles de engenharia. Muito comum, vocês vão lembrar logo de quem? Da famosa NR12, a proteção da máquina. Eu estou diante de uma proteção coletiva, ou seja, mesmo que a pessoa, por algum descuido, por algum comportamento seguro, ela
tente fazer uma determinada atividade de forma a gerar uma lesão, um dano para ela, aquela máquina tem uma proteção, ela vai paralisar. E aí nós vamos para os 2 estágios da hierarquia, que é onde entra a mão de obra, né? Onde nós vamos para os controles administrativos, e esses controles administrativos, eles estão muito relacionados ao comportamento. O que seria o controle administrativo, por exemplo? Seria a sinalização, o procedimento, uma regra de ouro, uma regra de segurança, uma regra fundamental, que é quebrada, e quebra-se pelo comportamento. Tá aí a mão de obra, né? E é claro, o último nível, que seria a proteção individual, também muito pautada na mão de obra. Por quê? Porque eu estou diante de uma decisão. O simples fato de eu fornecer o equipamento de proteção individual não quer dizer que o trabalhador irá utilizá-lo. Então, esse método, esse diagrama pode nos levar a essa reflexão. O quanto a mão de obra, o fator comportamental, pessoal, pode ter influenciado dentro do desvio. Pessoal, mais uma vez, forte abraço e muito bem-vindos à nossa Academia Qualisegue.